Dando continuidade ao projeto Novo Caminho, que é uma realização das obras sociais espírita Caminheiro de Jesus, em parcerias com a Enel, hoje vamos falar um pouquinho sobre direito. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar, né? Meu nome é João Carlos Ribeiro, eu sou advogado, inscrito na OAB de Goiás, número 44674, e durante esse ano a gente vai estar aqui falando sobre alguns temas que vocês acharem necessários, ok? Então hoje a gente vai falar sobre direitos e garantias fundamentais, lembrando que todos têm direito a ter direitos. E onde que está escrito esses direitos nossos, né? É na Constituição da República, né? O que é Constituição? Vamos ver. Constituição é um conjunto de normas básicas de um país. Essas normas básicas estabelecem a forma de governo, a forma de Estado, como os representantes do povo são eleitos, as pessoas que podem votar e ser votadas, assim como os direitos das pessoas e da sociedade. Tratam também dos deveres do poder público e da maneira com que ele se relaciona com a população. A atual Constituição brasileira foi promulgada em 1988. Quem são os titulares desses direitos, né? Somos todos nós, né? As pessoas físicas e as empresas também, pessoas jurídicas, tá? São os brasileiros e os estrangeiros, né? Quer eles estejam no Brasil ou não, o brasileiro lá fora ou o estrangeiro aqui dentro, ok? Então, lá o artigo 5º da nossa Constituição trata dos direitos e garantias fundamentais de todos. Então, o preâmbulo, né, o início desse capítulo diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Então a gente vai elencar alguns dos 78 itens que tem nesse artigo 5º, que vão falar sobre os nossos direitos e deveres. Logo no primeiro, né, o princípio da isonomia e da igualdade, vai falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Item 2, né, fala a questão do princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Tem que estar escrito, né, aquilo que a gente não deve fazer e o que devemos também. O item 3 fala do proibição da tortura, né? Ninguém será submetido à tortura nem em tratamento desumano ou degradante. Nós saímos de um período militar, né, onde houve tortura, né? Todos sabem disso. Então, tortura nunca mais. O item 4 e o 5 fala na liberdade de manifestação e pensamento. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A gente tem que falar, mas não pode ser escondido. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. É para quem fala, é para quem faz e para quem recebe, tá? Para ambos os lados. O item 6 também fala aqui da liberdade de consciência, crença e culto. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Agora, o item 11º é super importante, a inviolabilidade domiciliar. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento de seu morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então é hiper importante isso, né? Ninguém pode chegar e dando busca na sua casa, mas a gente vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre essa questão aqui. A liberdade de locomoção, né? É livre a locomoção em todo o território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei.
Também a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Direito à propriedade, né? Então, todos é garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. Função social a gente vai ver em uma outra oportunidade, principalmente em relação a um termo do direito que chama-se uso capião. Se uma propriedade não tem a função social, o Estado pode desapropriá-la para, por exemplo, para fazer reforma agrária, né? Então a gente vai voltar a falar sobre isso. Direito à herança, né? É garantido o direito à herança, né? A gente passar os bens para os nossos descendentes ou ficar com nossos ascendentes. Direito do consumidor. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. É isso que estava falando lá na Constituição de 88. Em 1990, através da Lei 8.078, foi criado o Código de Defesa do Consumidor, que a gente também vai ter uma aula só para falar sobre direito do consumidor, entendeu? Aqui garante os direitos e garantia de quem compra, né? Então, já que a gente falou desses direitos que a gente tem, nós alecamos alguns deles, né? São muitos, né? Se alguém tiver curiosidade, só ir lá na Constituição e dar uma olhadinha. Caso seus direitos sejam violados, você precisa acionar a justiça através de um advogado. Como, por exemplo, nós vamos elencar aqui alguns itens de alguns casos em que você vai precisar de um advogado, certo? Então, quando você quis separar, você casou, para você separar, você vai precisar de um advogado. Já teve que cobrar ou pagar judicialmente alguma dívida? Se a pessoa está devendo e não paga, você tem que acionar a justiça para receber. Já sofreu alguma ação de despejo? Você já precisou regularizar a propriedade daquele imóvel que você vive há tantos anos e não tem escritura? Como é que faz para ter essa escritura? Vai precisar de um advogado para acionar a justiça. Já respondeu a um processo criminal ou já quis processar criminalmente alguém que falou mentiras ofensivas sobre você? Aquele item que nós falamos lá atrás, liberdade de expressão, né? Já precisou cobrar pensão de seu ex-marido ou de sua ex-mulher? Já foi demitido ou demitida injustamente e teve que ir à Justiça do Trabalho para buscar indenização? Esses são alguns casos que você vai necessitar de um advogado. Aí, portanto, se você já viveu alguma dessas situações, você já precisou de um advogado. Caso contrário, é bem provável que mais dia, menos dias, venha precisar de um. E se na hora H você estiver desprevenido ou desprevenida? Se não puder pagar pelo serviço de um profissional sem prejudicar seu sustento ou sustento de sua família? O que fazer? Você vai ter que recorrer à Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública foi criada para assegurar efetiva cidadania ao garantir acesso à justiça à população vulnerável. Por meio da Defensoria Pública, as pessoas que antes, por ausência de recursos econômicos, só se viam diante de um juiz quando eram réus em processos, hoje pode atuar como protagonistas, personagens principais na solução de seus conflitos. Então, concluindo, né? Caso você queira reivindicar ou tenha seus direitos violados, acione a justiça através de um advogado, seja ele particular, se você tiver condições de pagar, ou através da Defensoria Pública de sua cidade. Tem mais, pessoal. Estas e outras situações nós iremos abordar ao longo deste ano, no projeto Novo Caminho. Lembrando que é uma realização das Obras Sociais Espírita Caminho de Jesus, em parceria com a Enel. Interaja conosco pelo WhatsApp, fornecendo sugestões de novos temas a ser abordados, que nós traremos aqui para abordar com vocês. Até mais!